presença do Senhor e continuando aí com a nossa saga cosmovisioneira, digamos assim, né? Nossa saga sobre cosmovisão. E percebam vocês que é só uma introdução. E hoje a gente vai para a 5ª aula e vamos ter mais 2 ou 3, eu tenho que ver depois. E chegando a essas 8 aulas, nós vamos alcançar 0,5 do que nós podemos observar a respeito de cosmovisão. É assim algo muito amplo, de fato, e que exige de nós tempo, dedicação, atenção, porque a cosmovisão cristã, como é algo que abrange o todo, então, até hoje eu não alcancei e não conheço quem tenha alcançado o todo. Então a gente vai ficar aí nessa luta e nesse constante aprendizado, viu? Hoje nós vamos falar sobre cosmovisão e arte. Cosmovisão e arte. E a partir disso, então, vamos observar essa questão da arte numa perspectiva bíblica e saber assim situar a nossa visão a respeito dela e o propósito. Então, essa aula vai estar gravada. Hoje nós vamos utilizar mais o recurso visual pelo fato de falarmos de arte. Então, para uma linguagem mais fácil, para vocês alcançarem a ideia, eu fiz uma seleção de gravuras, né? Então, nós vamos observar assim pinturas na história, já que os vídeos, o vídeo, eu acho que se você não tiver uma exibição assim bem clara dele, né, com bastante qualidade, ele acaba não alcançando o objetivo. Mas nós vamos ver as gravuras e eu espero que você possa se orientar bem a partir delas. E o desafio é trazer, né, um ensino a respeito dessa cosmovisão cristã e as artes humanas, e esta é uma área muito sensível na igreja cristã, muito sensível, e em que muitos vêm com ressalvas, muitas das vezes, e vem a pergunta em relação a isso: qual é o papel do cristão em relação à cultura? O cristão, ele deve ou não se envolver com a produção artística? E quando eu digo produção artística, literária, musical, dança, cinema, fotografia. Então, se envolver com essas áreas da arte, mas sem propriamente ou necessariamente se envolver com essas coisas somente com a finalidade evangelística. Mas como é que a gente pode então administrar essas dúvidas? E eu entendo que é lícito nós nos envolvermos em todas as áreas, na diversidade das artes que se apresentam, e percebendo que Deus nos concedeu uma marca de sua imagem em nós chamada criatividade. Então é lícito desenvolver artes a partir do momento que não se transgrida aquilo que são os limites da virtude, do bom senso, daquilo que a Bíblia permite. Então, eu quero falar com vocês, começar fazendo a seguinte afirmação, lembrando do que nos diz o Salmo 24,
versículo 1. O que vai nos dizer este salmo? Ele vai dizer que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou a ele sobre as correntes e estabeleceu todas as coisas. Ou seja, tudo que há neste mundo pertence ao Senhor. Tudo que há nesse mundo pertence a Deus. Todas as pessoas e tudo que estas pessoas produzem pertencem a Deus. Tudo que o homem faz pertence ao nosso Deus. Então, homens produzem em última instância, mas produzem porque Deus os dotou da graça de serem produtivos. A graça comum, uma graça que está sobre aqueles que confessam Cristo como Salvador e sobre aqueles que não confessam. Então, é importante que nós estejamos acostumados a pensar numa visão teológica evangélica na qual não se faz a separação entre igreja e mundo como nós pensamos, como nós concebemos muitas das vezes. Ou seja, nós muitas das vezes pensamos que Deus está interessado somente na igreja aqui nesse mundo, sabe? Às vezes nós temos assim uma visão muito exclusivista de nós mesmos e achamos que a preocupação de Deus é só com a igreja, com os crentes que estão dentro da igreja, e que ele olha que gracinha, que bonitinho cantando, olha lá, está lendo a Bíblia, que fofinho, olha lá, tocando violão, tocando contrabaixo, que lindinho, esse meu povo, que bonitinho. Não, a visão de Deus não se resume somente à igreja. Deus, Ele controla, governa todas as coisas. E Ele tem prazer na sua criação. Então, existem aspectos escatológicos da cultura, e nós temos que observar esses aspectos e entender que, mesmo nós sendo dotados dessa graça comum, também somos seres caídos, o pecado nos alcançou, o pecado distorceu as coisas, e por isso, no desenvolvimento e na aplicação da arte, nós vamos ver aqui, existem distorções, mas há, dentre todas as coisas criadas, um desejo, uma expectativa que aguarda a revelação do Filho de Deus. Nós observamos isso quando tratamos do assunto redenção. E aí, precisamos entender que o trabalho é algo maravilhoso e que o que é sagrado não se limita às quatro paredes da igreja. E aí até vou me valer de uma poesia popular que diz que tudo é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado. A canção do Beto Guedes, né? Tudo é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado. Isto é ou não é algo verdadeiro? Tudo é sagrado, porque tudo foi criado por Deus. O fruto do trabalho, ele é mais que sagrado, porque o trabalho é um comissionamento divino, e a palavra de Deus nos diz que quer façamos qualquer coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Amém? Então você percebe na produção secular, vamos colocar assim, traços da glória, da graça, da bondade do nosso Deus. E nesse processo criativo, eu vou recapitular algumas coisas com vocês do que nós observamos sobre criação. Veja você
como eu afirmei, o mundo é mais importante do que imaginamos, porque Deus tem prazer na sua criação. E aí o que diz na telinha, o Gênesis 1:31, vamos ler juntos? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e amanhã do sexto dia. Então perceba você que Deus fez, e Deus viu que era muito bom. Very good. Acertei, pastor Emerson, a pronúncia? Então, era tudo muito bom. É a criação divina. E é verdade que, por um lado, nós vamos ver que a cultura, a economia, política desse mundo, como nós vemos nos dias de hoje, vai acabar, como vai nos relatar 2 Pedro 3,7. Vocês podem ler aí comigo também. O que vai dizer? Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aí você vai lembrar que eu falei com vocês a respeito desse fogo, porque nós temos aquelas lendas cristãs, aquelas lendas evangélicas, né? O mundo um dia terminou com água, acabou com água, agora vai terminar com fogaréu. Vai terminar lá em Goiás Velho. É Goiás Velho? Não, é fogaréu? Vai terminar lá em Goiás Velho. Pirinópolis, Não é assim, gente. Perceba o seguinte, o contexto de 2 Pedro, quando fala de fogo aqui, é num contexto purificador, num contexto de limpeza das coisas, onde tudo então vai ser redimido, onde tudo aqui vai ser transformado. Então isso é uma visão correta que nós temos que ter, né, dentro desses aspectos escatológicos que nós observamos. E aí quando a gente avança um pouquinho, nós vemos também por outro lado, que é verdade, o que 2 Pedro 3,13 nos diz o seguinte: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Esperamos novos céus e nova terra. Dá para chegar lá no texto? Para a gente poder fazer essa leitura juntos aqui. Vamos ler? Está vindo de algum lugar, está vindo de tão distante. Então 2 Pedro 3,13, está aí na tela? Vamos ler? A sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós aguardamos esse momento, esse acontecimento. E aí a gente avança, sabendo que a criação, ela anseia por esse momento. E aí Romanos 8, a próxima tela, Romanos 8, do 19 ao 22, hoje eu quero trazer para vocês assim mais textos bíblicos, vai nos dizer o seguinte, vamos ler? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E aí você vai ver que não somente ela, olha o que vai nos dizer o verso 23 de Romanos 8, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo. Então, há uma expectativa cósmica deste momento da redenção. E aí, o que a gente precisa observar quando vamos falar, então, de artes? O que nós precisamos observar? O que acontece? Como é que nós estamos acostumados? Infelizmente, nos acostumamos a ver elementos naturais, a cultura, a vida humana, secular, como aspectos inferiores da existência. Outra visão distorcida que nós temos é que somos acostumados a pensar que a arte só tem valor se ela for utilizada para evangelização. Só que tem uma fala do Mike Horton que ele diz o seguinte: contudo, a criação, o comum e o secular, todos têm a bênção de Deus, mesmo sem que tenham utilidade na igreja ou em missões evangelísticas. Então você percebe que as coisas elas têm a sua dimensão, elas têm a sua importância, e nós devemos dar importância a elas como ferramentas as quais glorificam a Deus. Mas o que é que gera esse problema, essa nossa forma distorcida de enxergar as artes? É uma visão bifocal. Que visão bifocal é essa? Aquela dicotomia do secular e sagrado. Só que a gente está conseguindo tirar esse ranço, não é, gente? Em nome de Jesus. E existe então uma ordem de prioridades, mas não existe algo sem importância. Entenda isso. Existe uma ordem de prioridades. Repita comigo. Existe uma ordem de prioridades. Mas é para repetir, gente. Vamos lá. Existe uma ordem de prioridades, mas não existe algo sem importância. Tudo tem a sua importância. Tudo tem o seu lugar. E tudo precisa ser admirado, acionado, estudado, desenvolvido, propagado. E aí nós observamos o quê? Os 3 relacionamentos. Na próxima tela aí. Isso você vai perceber que traz uma relação direta com a Trindade. Qual é a primeira coisa que nós observamos? Criou Deus, pois valeu, Diegão. Imagem de Deus o criou. Seria o próprio Deus falando. A gente tem essa imagem, né, da voz de Deus, assim, com bastante reverb, delay. Na realidade, nós a ouvimos com delay, né? Muitas das vezes. Para quem não sabe o que é delay, delay é atraso, né? Às vezes Deus está falando com a gente, mas nós, na nossa forma de ser pecadores, escutamos com delay. Então, primeiro, o relacionamento, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Segundo, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. E o terceiro, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal. Então, aqui nós vemos a essência do mandato cultural, né? Ou seja, Deus nos criou sua imagem e semelhança, nos criou para bendizer o seu nome, para nos relacionarmos com Ele, nos criou para relacionarmos com o próximo e nos abençoou para isso, e criou o homem para cuidar da criação, reger, ser um mordomo desta criação. E aí, o papel das artes. As artes humanas, elas estão diretamente ligadas
ao exercício criativo humano de ser imitador de Deus e de espelhar através de suas atividades a imagem divina, vivendo assim para a sua glória. Então perceba você, meu querido e minha querida, que o exercício das artes é desfrutar de uma ferramenta na qual nós podemos glorificar a Deus. E nós somos chamados para isso, né? Em Cristo Jesus, glorificar ao Senhor com todas as nossas ações, com todas as nossas atitudes, mediante as diversas atividades culturais que nós encontramos dentro da criação, e de abandonar aquela divisão, então, do sagrado e do secular, né? Uma ideia que é medieval, que é antiga, aquela ideia da sacralidade, né, lá do clero. E nós precisamos entender, e essa ideia do clero, ela é muito baseada assim no Antigo Testamento. Nós precisamos entender que na Nova Aliança, Cristo se fez o nosso sacerdote. Cristo, através dele, reconciliou consigo todas as coisas. E quando Cristo reconciliou consigo todas as coisas, ele nos reconciliou com Deus Pai. Ele nos reconciliou de forma cósmica com o próprio Deus. E a partir disso, então, o papel de Cristo, os papéis de Cristo, rei, sacerdote, profeta, ele é compartilhado com a sua igreja. De alguma forma, nós somos reis, sacerdotes e profetas neste mundo. Então, há uma nova forma de nós nos relacionarmos com estas coisas. E aí vem a pergunta: o que tem acontecido com o uso das artes na igreja? Como nós temos nos relacionado? Acabou que com o avançar da fé cristã e com a chegada dela, principalmente nas Américas, o nosso contato com as artes, que é algo que a reforma protestante ela busca reatar de uma forma correta, e nós vamos ver que mesmo fora da reforma protestante, a arte ela atendia à sua vocação primária de glorificar a Deus, de exaltar as coisas divinas, as coisas do céu. Vocês vão ver nesse momento. A reforma ela trabalha isso. Daqui a pouco eu vou falar com vocês a respeito do Abraham Kuyper, que desenvolve uma linguagem, né, a respeito desse relacionamento do cristianismo e com a cultura assim, de uma forma bem abrangente. Mas de alguma forma, por um mau entendimento, fruto daquela divisão secular e sagrado, a igreja foi se distanciando da produção artística. E vem então uma pergunta, né? Por que nós não temos mais célebres mentes como estas aqui? E aí está numa ordem cronológica. Por que nós não temos mais autores como Milton, como John Bunyan, como Handel, Rembrandt, Bach, C.S. Lewis? Falar nisso, a gente podia combinar com a juventude, os adolescentes, da gente ler aí as obras do C.S. Lewis, né? Fica aí um desafio legal para a gente poder desenvolver aqui com a nossa juventude. Então, onde foram parar essas mentes? Por que surgiu um desprezo da igreja moderna aí no século XX, especialmente no século XXI, com os aspectos culturais e artísticos, estes que foram criados para glorificar a Deus? E por que esse abandono, né, da razão, do belo, na estética? Por que hoje temos poucos artistas produzindo assim
muita coisa, mas com pouca qualidade. Então, talvez isso seja o seguinte, porque a igreja não se relaciona com o Espírito Santo como deveria se relacionar. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele é criativo. O Espírito Santo esteve presente na criação. O Espírito Santo é Deus. Embora muitas das vezes nós damos ênfase, à ação de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, colocamos Deus Pai como Criador, o Mentor, o Espírito Santo, o Filho como Redentor e o Espírito Santo como o Consolador, na realidade, as três pessoas, elas estão atuando o tempo inteiro. Elas estão atuando o tempo inteiro e em determinados momentos com uma preeminência dentro da história. E aí, como é que a gente observa o Espírito em relação às artes? Olha aí, o Espírito e a criação. Quando a gente olha os primeiros versículos de Gênesis, está lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia, as trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, Que coisa legal, o Espírito Santo estava pairando, talvez nesse movimento da criação, talvez escaneando toda aquela superfície, montando todo aquele projeto de criação. Isso é uma elucubração, tá? Mas enfim, o Espírito Santo está atuando ali naquele momento da criação, ele está presente. E nós vemos o Espírito Santo presente também na preservação. Olha o Salmo 104, depois vocês podem ler do 10 ao 15, também do 16 ao 18, é um salmo belíssimo, vai destacar aí a presença do Espírito Santo na preservação. Depois nós vamos ver nessa dinâmica do Espírito Santo, o Espírito agindo em capacitações especiais, esse terceiro movimento do Espírito. E vocês vão lembrar de algumas coisas que eu já falei aqui com vocês. Então, por exemplo, Jubal, Jabal, Tubal, Caim, no processo criativo de agropecuária, de desenvolvimento de instrumentos musicais, de desenvolvimento de instrumentos da metalurgia, da fundição. Embora eles estão aí do outro lado da genealogia, são descendentes de Caim, mas você vê a graça comum divina sobre eles e o Espírito atuando na vida deles no processo criativo. E por que a gente sabe que foi um processo criativo da parte do Espírito de Deus, mesmo sendo eles rebeldes, Jubal, Jabal, Tubal, Caim? Porque são coisas que perduraram e coisas que trouxeram grandes benefícios à humanidade no decorrer da história. Aí nós vamos ver Noé cumprindo o mandamento cultural ao edificar a arca. O Espírito Santo atua como o projetista ali, atua como engenheiro naval, atua em todas as áreas, na zootecnia, iluminando a mente de Noé. Então, olha só, o processo criativo é uma arte. O Noé, ali, fabricar um navio naquela escala, e me parece que nós só fomos ter algo similar ao que é a arca por volta do século XVIII. Por volta do século XVIII. Olha que coisa interessante. Século XVII ou XVIII, se eu não me engano. E também, vamos ler juntos aqui
essa colocação do Abraham Kuyper, que mostra para a gente que a arte, ela não é uma invenção, mas ela é uma dádiva divina. Diz assim, vamos ler juntos? A arte não é invenção do homem, mas uma criação de Deus em todas as nações e em todos os tempos. Os homens têm perseguido as artes de tecer, bordar, costurar vestes, fundir e trabalhar os metais nobres, cortar e lapidar diamantes, moldar o ferro e o bronze e, em todos os países e em todos os tempos, sem conhecer os esforços uns dos outros, têm aplicado as mesmas artes a todos esses materiais. Então olha que coisa interessante, que esse processo criativo divino está presente em todo ser humano. Tanto que muita coisa que a gente conhece hoje, que de repente é atribuída à invenção a uma pessoa, quando você pesquisa na história, você vai observar focos daquela tentativa de invenção em outras civilizações. Naquela época o mundo não era globalizado como é hoje, Mas você tem, por exemplo, Santos Dumont criou o avião, mas você tinha os irmãos Wright lá na América do Norte tentando a mesma coisa. Você tem também gente na Europa tentando a mesma coisa. Você tem, por exemplo, o Leonardo da Vinci, séculos antes, também tentando algo similar, e assim vai. Ou seja, é uma graça comum de Deus que está sobre a humanidade. E as pessoas se envolvem no processo criativo de uma forma linda, de uma forma a qual está dentro daquilo que Deus proporcionou ao homem. Amém? Então vamos seguir. E tem as capacitações especiais. Vamos olhar alguma dessas capacitações especiais, onde nós vamos ver. Algumas delas eu já falei com vocês aqui. Deus ungiu Mesalel, Oliabe e outros para edificar o tabernáculo. Deus, através do seu Espírito, deu a eles uma capacidade de desenvolver artesanato, de esculpir os utensílios do templo, sem a impressora 3D do Valmir, sem nenhuma referência anterior. Estão entendendo a beleza da coisa? Depois vocês leem lá, Êxodo 31, Êxodo 32, 33, o processo de criação ali é uma coisa linda. Aí o Edwin Palmer, ele traz essa frase aqui para nós, e também a gente vai ver aí a atuação do Espírito Santo, em juízes e reis, que governaram pelo Espírito, até mesmo Ciro, rei Ciro, que foi ungido para uma tarefa especial, de conduzir o povo de Deus. E o Edwin Palmer, ele vai dizer o seguinte: porque o Espírito dotou o homem natural de grandes faculdades. Aristóteles pôde adquirir um conhecimento tão vasto. César pôde conquistar e governar tantos países. Os antigos gregos puderam idealizar uma arquitetura tão duradoura. Shakespeare pode escrever tantas obras perenes como Macbeth e Hamlet. Beethoven pôde compor sua Quinta Sinfonia. Einstein pôde formular a teoria da relatividade. Estes são os dons do Espírito Santo. Demos graças a Deus por eles e utilizemos para a sua glória. E aí mais uma pergunta: por que há tão poucos cristãos fazendo diferença no mundo das artes? Por que isso acontece?
precisamos resgatar esse movimento de envolvimento na arte e de ampliar o nosso conhecimento pela mesma. Hoje nós nos limitamos muito. Quais são as artes mais exploradas dentro da igreja? Eu consigo enumerar uma só: música, né? E hoje não é predominante a criação de boas músicas. Hoje eu vi uma frase do reverendo Augusto Nicodemos que diz o seguinte, mais ou menos assim, que o povo de Deus nunca cantou tanto, nunca se produziu tanta música e nunca se foi tão analfabeto de Bíblia como os dias de hoje. Então talvez é uma arte que não estejamos utilizando ela bem. E aí o que acontece? Quando nós observamos as coisas de Deus, a arte, com uma cosmovisão cristã, nós entendemos que ela deve ser para a glória de Deus e que ela deve ser muito boa, ela deve ter excelência. E daqueles nomes que eu citei para vocês aqui, John Newton, John Bunyan, Bach, Beethoven, C.S. Lewis, enfim, todos têm influência cristã. Tem por exemplo, Bach, ele assina suas obras com SDG, né, no final, que é somente a Deus toda a glória, só lhe deu glória. Essa deve ser a nossa relação com a arte. E no mundo caído, o que foi feito com a arte? A arte foi distorcida. Lembra que eu coloquei para vocês o pecado como um parasita? O pecado se apropriou da arte e trouxe a arte para fins de impiedade. E aí o que nós vemos na arte retratada nos dias de hoje? Nós vamos ver as seguintes coisas: desespero. Aí deve ter vindo logo na sua mente aí aquele quadro, O Grito, né? Fiquei igualzinho agora. Desespero, transgressão, depravação e ateísmo. Lembre-se, o princípio das artes, numa cosmovisão cristã, é para a glória de Deus. A arte, a serviço da impiedade, é para a glória do homem. Então, eu me utilizei muito do Francis Schaeffer. Tem um livro do Francis Schaeffer que todo mundo precisa ler, embora muita gente chegou a afirmar que as ideias de Schaeffer, elas estavam ultrapassadas, elas tinham valor ali para a década de 70 e 80, mas o homem está mais atual do que nunca. Então é uma referência para vocês, A Morte da Razão, de Francis Schaeffer, tá bom? E nesse livro, o Francis Schaeffer vai apontar para a gente o que acontece com a arte a serviço da glória do homem. Ele vai dizer que essa arte, ela desce a escada do desespero, a escada do desespero. E quando é que isso começa na história, assim, de uma forma bem clara? Com o renascentismo, ainda no século XV, uma grande reviravolta de conceitos atingiu a arte e desapareceu então o interesse pelo celestial e surgiu o interesse pelo terreno. Assim, a arte deixou de retratar o ideal celeste e passou a retratar a natureza. Então, nós vamos observar nas produções artísticas antigas o seguinte, que havia um desejo do artista constante de destacar coisas divinas, coisas celestes. E aí eu trago para vocês uma gravura do século XIV, a crucificação, que está numa capela em Pádua, e vamos observar ela. Vai estar na telinha de quem estiver acompanhando a aula em casa também. O que acontece ali? Perceba aí nessa gravura que o destaque é a cruz, o Cristo crucificado. Há essa auréola, né, em torno da cabeça dos santos ali,
estão destacando que são pessoas santas. Há os anjos naquele aspecto antigo, né, da pintura, ali como crianças, fazendo o que tem que fazer, ao redor do Salvador. O azul no fundo, retratando o céu. E perceba vocês que não tem basicamente nada de terra, sabe? Só vai aparecer ali a base da cruz, só a base de onde a cruz está fincada, só a base da onde a cruz está fincada. Então havia um desejo maior pelas coisas celestes, pelas coisas divinas. Então, a morte da razão, ela acontece no renascentismo, começa ali, e desde o tempo de Dante até Leonardo da Vinci, a natureza ela foi gradativamente se tornando mais e mais autônoma, e os temas religiosos eles foram perdendo a força entre os artistas, pois o céu foi se tornando um lugar mais distante a cada dia. Então, nas obras de arte, o profano passou a concorrer com o sagrado. E essa foi a primeira mudança. O foco da arte deixou de ser o divino e passou a ser o humano. E aí tem uma outra gravura que aparece aí para vocês, que é o quê? A Virgem do Chanceler Rollin, lá do século XV, né? E aí, se você conseguir olhar nos detalhes, e depois esse PowerPoint eu vou disponibilizar no grupo lá, tá? Da igreja, para vocês poderem ver. Você encontra essas imagens também na internet. Só que aí, o que a gente já vê de mudança em relação à primeira que nós observamos? O que tem de mudança aí? Lembra que lá havia uma proeminência do céu, né? Aqui o céu já quase sumiu por trás de uma janela. E aí é uma janela que está cortando a exuberância do céu e mostrando mais paisagem. Então você começa a ver uma maior preocupação em retratar a natureza. Então ali tem o quê? Um rio, depois janelas, montanhas, e há detalhes dentro do rio. Aí você também consegue ver o jogo de sombras, né, as cores, você percebe detalhes da natureza. Isso é importante para o pintor, mas ele já não quer mais retratar aqui uma visão celeste, já aponta um distanciamento. E perceba aqui, né, a fisionomia dessas pessoas envolvidas aqui. Um homem em posição de oração, com uma mulher estranha. Ele está com um olhar estranho, um olhar assim que a gente percebe que é um olhar lascivo para a mulher. Ela está na frente dele com a criança no seu colo. E essa criança indica ser o menino Jesus, porque você observa a criança e tem essa ideia, pelo fato dele fazer um sinalzinho ali de 2, como se fosse indicando a segunda pessoa da Trindade, né? Então, a ideia da cena, ela é estranha, porque essa mãe, ela está aqui com um manto vermelho, e isso na época não soa bem, traz um impacto, porque o vermelho é uma cor que se refere à transgressão, ao pecado, e sabe-se depois que essa mulher aqui que estaria sendo retratada como a mãe do Salvador, na verdade era uma prostituta. Era uma prostituta. Então, qual que é o objetivo do autor aqui nessa cena? É trazer um aspecto terreno e inserir a sua ideologia e ressaltar os desejos terrenos. E assim começa a distorção das coisas. Isso no
renascentismo. Aí a morte da razão no iluminismo. O que a gente vai observar? Que a partir do iluminismo, a arte se tornou ainda mais subjetiva. Aquilo que era assim, bem objetivo, vai dando espaço ao subjetivo. E a natureza não foi mais descrita de forma objetiva, mas de acordo com o ideal que está na mente do pintor. Tudo que havia sido condenado nos tempos clássicos começou a ser valorizado. As formas grotescas, informes, estranhas, bizarras, desproporcionais, passaram a ter valores estéticos por causa da mensagem que transmitiam. E aí eu trago um outro clássico, Van Gogh, o quadro Noite Estrelada, do século XIX. Como é que você sabe que aquilo ali é uma noite estrelada? Como é que você sabe? Eu sei que é uma noite estrelada porque eu sou um especialista capaz de identificar o título da obra, Noite Estrelada. Isso todos nós somos, né? Pronto. Você sabe que é uma noite estrelada porque o título da obra é Noite Estrelada. Mas as figuras aqui, elas são sem forma, elas não retratam a realidade. Estão distantes do que é um céu estrelado. E aí, uma outra obra de Pablo Picasso, as donzelas, né, de Davignon, já aí do século XX. Você pode procurar no seu celular aí, se você não estiver enxergando muito bem. Observe essa figura, traz ali, você vê a silhueta de mulheres jovens, né, de belos corpos femininos, mas com os seus rostos distorcidos, assim, com um semblante monstruoso, demoníaco. Quem aqui assistiu aquele filme O Advogado do Diabo? Naquele momento em que a esposa do jovem advogado é levada por algumas mulheres já de executivos da empresa, né, de advogados de renome da empresa, a uma loja para comprar roupas, e no momento que elas estão experimentando roupas, uma delas olha e o rosto distorce, um demônio. Então, é esse rosto que está aqui nas mulheres. Então, você percebe, já há um distanciamento das coisas celestes, já se abandona a realidade de retratação da natureza, começa-se, então, a dar uma ênfase aos desejos humanos, os desejos carnais. Apresenta-se agora uma outra realidade que está subjetiva na mente de alguém, a percepção do que está à sua frente, de retratar as coisas da sua forma, e além disso agora começa então a serem inseridos traços demoníacos. Traços demoníacos. E aí vem a pergunta: por que a arte ficou nas mãos dos homens, a arte ficou dessa forma? E aí vem algumas escolas que foram desenvolvidas de forma mais recente no modernismo, né, no modernismo, e expressões que têm influência até os dias de hoje. Uma delas é o dadaísmo. O que é o dadaísmo? O dadaísmo e o surrealismo, que são expressões de arte moderna e já possuem a semente do pessimismo pós-moderno. Elas já apresentam alguns elementos da pós-modernidade. E aí você vê como a coisa vai ficando tosca e desprovida de lógica, de um senso estético de criação, que, por exemplo, o dadaísmo, ele é uma filosofia a respeito da arte que sublima o acaso. E o próprio nome foi escolhido de forma ao acaso. Sabe como é que foi? Alguém apontou o dedo num dicionário francês
e caiu sobre a palavra Dada, que significa cavalinho de balanço. E assim o nome da escola de arte foi escolhido. Então, no dadaísmo, não há compromisso algum com simetria ou lógica. Tudo é feito ao acaso, e o absurdo é o ideal. Então, a arte virou um conceito e não um estado. E aí, gente, avançando, a morte da razão na modernidade, uma exposição dadaísta em Colônia, em 1920, foi realizado num pequeno pátio, aonde se chegava através de um banheiro. E aí os visitantes, eles eram recebidos por uma garotinha vestida com traje branco, de primeira comunhão, recitando poemas obscenos. E um dos objetos expostos era uma escultura de Ernest, que tinha um machado preso ao lado, e os visitantes eram convidados a destruí-la. Vocês lembram, há pouco tempo atrás, em São Paulo, teve uma exposição como essa, com uma Ferrari, onde as pessoas eram convidadas a destruir uma Ferrari, como uma manifestação contra o capitalismo opressor. Aí o pessoal ia lá, né? E eu não entendo porquê, mas muitos estudantes universitários indo lá destruir aquela Ferrari. Mas eu tenho certeza que se a chave daquela Ferrari tivesse sido oferecida a alguém anticapitalista, certamente ele daria bons roncos pela Avenida Paulista com aquela Ferrari. E aí, gente, olha o que foi se tornando arte. A gente tem a referência de arte, não que as coisas que eram produzidas quando a arte ela estava submetida à igreja, que a igreja acertou o tempo todo, não é nada disso. Mas a perspectiva de se glorificar a Deus com a produção artística nos blindou na história com produções lindíssimas. Quando você olha Davi, por exemplo, né, a perfeição de Davi, ali uma celebração do que é o homem, né, a criação divina, uma coisa majestosa. Só que aí, nessa arte caída, nessa arte corrompida, um mictório, veja aí, de Marcelo Duchamp, não tem nada a ver com o nosso Marcelo aqui, tá? Esse ali é outro. Marcelo Duchamp, onde ele assina com o pseudônimo R. Mutt, em 1917, ele pegou uma latrina, um mictório, assinou o nome dele e colocou em um museu como exposição. Isso é o estilo handmade, né, de arte. E aí, outra arte, a arte de Andy Warhol. O que vocês veem ali? Uma banana e uma lata de tomate. E esse Andy Warhol é bem conhecido, né, na TV, enfim. Então, ele só assinou o nome dele ao lado e isso estava em exposição. E essa lata de tomate aqui com a assinatura dele foi vendida por $70 mil. Uma réplica. Vocês conseguem imaginar o que tem naquelas latinhas ali? Consegue? É a obra artística de Piero Manzoni, em 1961. Ele enlatou o cocô dele em várias latinhas, as empilhou e colocou em exposição. Por aí. Isso é considerado arte. A morte da razão na modernidade. Aí começaram a surgir as estranhas expressões de arte moderna, como pop art, op art, new data, minimalismo, neoconcretismo, arte conceptual, rapping,
performance, land art, e lançaram as sementes do pós-moderno com os seus conceitos revolucionários, chocantes e muitas das vezes refletiram uma espécie de anti-arte. Aí, olha aí, a op art. O que isso produz em você, figuras assim? Desorientação. Como pode ser considerado arte algo que vai te desorientar? Eles vão dizer que é arte. O minimalismo. Perceba. O que isso te comunica de verdade? A mesma coisa, produz ali um senso de se estar perdido, abandonado. Outro modelo, o neoconcretismo. Aqui tem muito, né? Aqui tem muito. Um desafio com figuras geométricas e muitas não comunicam nada. E aí a mensagem delas é subjetiva, vai ser aquilo que o escultor te disser que é. E ponto final. Aí tem a wrapping art. Veja aquilo ali, gente. Um local onde se espalhou um monte de pneus velhos e as mulheres de salto alto são convidadas a andar sobre esses pneus velhos e são tiradas fotos delas. Pensa. Uma arte tosca. Uma arte sem objetivo, sem nenhum aspecto redentivo. A persistência da memória de Salvador Dalí, figuras distorcidas, uma menção ao tempo. A tentação de Santo Antônio, de Salvador Dalí. É um cavalo bizarro, com uma torre, outras figuras atrás, como se estivessem com raízes saindo do chão, e um homem empunhando uma cruz, talvez uma menção ao Apocalipse ou não, coisa desse tipo. Vocês estão vendo como é a arte sem Deus? E aí Schaeffer vai dizer para a gente o seguinte: não devemos desprezar o clamor dessas almas desesperadas. Tudo isso que eu apresentei para vocês aqui é o clamor de almas desesperadas. E tem as coisas mais recentes, né, meus irmãos? Vocês recordam aí, num certo reino, aonde há um rei com barba e uma loura ao seu lado, no qual então intelectuais dançam de forma sensual, intelectuais do mesmo sexo começam a se rastejar em um palco, se beijar e são aplaudidos como se aquilo fosse arte. Um certo rei barbudo. E há poucos dias a resposta aí, talvez meia sem querer, de uma estudante, né, que foi a uma exposição de arte pós-moderna, e nessa arte lá tinha a obra Comediante, do italiano Maurizio Cattelan. Como é que era essa obra? Uma banana comida ao meio, aliás, uma banana presa por uma fita adesiva. Aí essa estudante foi lá e comeu a banana. E a obra estava avaliada em R$590 mil.
E aí, gente, não devemos desprezar o clamor dessas almas desesperadas. Então, a morte da razão, resumo, a arte renascentista deixou de acreditar em Deus e passou a acreditar no homem. E isso perdurou através do iluminismo até o início do século XX. Então, a arte deixou de acreditar no homem e passou a acreditar em nada. E o Schaeffer vai chamar isso de irracional. Mas como ninguém consegue viver em eterno pessimismo, as pessoas preferem se entregar ao existencialismo ou ao hedonismo e preferem curtir a vida sem preocupação com leis, com a vida ou com a morte. E aí, gente, diante disso, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a atitude do cristão diante desses desafios? Eu vou correr um pouquinho aqui para poder terminar. Primeiro, o isolacionismo, ele é um erro que a gente precisa deixar de lado. Nós nos isolamos. Jesus, ele não nos ensinou isso. Ele nos diz o seguinte: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Nós não podemos nos isolar. Nós estamos aqui chamados por Deus para sermos luz deste mundo e sal da terra. Outra coisa, nós precisamos evitar o mundanismo. Olha o que a Bíblia nos diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro problema que eu poderia dizer que é a outra face da mesma moeda, né? De um lado você tem o isolacionismo, do outro o mundanismo. De uma, a igreja repudia tudo e fica distante de tudo. Aí do outro, a igreja, ela absorve tudo. E aí quer trazer conceitos mundanos para o seio da igreja e quer viver através desses conceitos mundanos. Aí você precisa lembrar o quê? Que você foi chamado para ser sal, não esponja. Crente não é esponja que absorve as coisas do mundo. O crente faz a diferença no mundo. Então, como é que a gente combate a arte caída? Com uma arte redimida, com a perspectiva de redenção do nosso Senhor e Salvador. Não necessariamente sendo essa arte evangelística, mas por ser algo bom, com senso estético, encharcado dos princípios divinos, de ética, isso vai comunicar a pessoa de Deus aos outros. Outra coisa, qual é a nossa resposta bíblica? Envolvimento santo e criativo. É o que nós precisamos fazer. Aí a gente volta lá para Gênesis 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, precisamos ser criativos. Adão foi criativo, direcionado pelo Espírito Santo, certamente. E o Espírito Santo habita em nós. Nós estamos neste mundo dirigidos pelo Espírito Santo. Então nós podemos sim desenvolver coisas, artes. Nós vemos hoje, né, estão voltando aí boas produções cinematográficas cristãs, sem necessariamente serem filmes evangelísticos. Está aí agora um filme conservador cristão que está sendo lançado, que trata sobre a questão do tráfico de crianças. O filme, né, que o diretor é Mel Gibson e o ator principal é aquele mesmo que fez Jesus no Paixão de Cristo. Me fugiu o nome dele agora. Então, é uma produção artística de muito valor.
E podemos ser assim na criação, fotos, agora, né, que é tido como arte também, né, a criação digital, design digital, dança. Só que aquilo que a gente produz vai estar ali limitado por ética, por princípios sadios, contrários sempre à lascívia, ao orgulho, à luxúria. Precisamos produzir arte numa perspectiva redentiva. Onde quer que o homem possa estar, veja o que diz Abraham Kuyper: tudo quanto possa fazer, em tudo que possa aplicar sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou no mundo da arte e ciência, ele está, seja no que for, constantemente posicionado diante da face de Deus, está empregado no serviço de seu Deus, deve obedecer estritamente seu Deus e, acima de tudo, deve objetivar a glória de seu Deus. Quem é que está falando isso? É Abraham Kuyper. Talvez uma das maiores mentes calvinistas da nossa história. Kuyper, um grande teólogo. Kuyper foi um político de destaque na Holanda, fez reformas importantíssimas, fundou a Universidade Livre da Holanda. Então é alguém que tem autoridade para nos dar alguma direção a respeito desse assunto, né? E aí o que pode ser feito? A igreja precisa agir de forma estratégica. Precisamos de profissionais atuando nessas áreas. Não segundo a cosmovisão moderna ou pós-moderna, mas de acordo com uma cosmovisão bíblica. As artes e a literatura podem ser um campo excepcional, onde artistas e escritores poderão refletir a visão de mundo das Escrituras. Isso se aplica à música, à pintura, ao cinema, à ficção e a todas as expressões saudáveis de arte. Por exemplo, cristãos podem escrever livros de ficção. C.S. Lewis fez isso. Nós temos um autor brasileiro chamado Leandro Lima. Você pode depois procurar, muito legal, as Crônicas de Ollã, sabe? É ficção. Ele vai falar de dragões, de seres mitológicos, como arte. E ali existem princípios nos quais são para a glória de Deus. A gente tem que lembrar o seguinte: existe a graça especial e a graça comum. Quando a gente fala de graça especial, é aquilo que é soterológico, aquilo que compete à nossa salvação. Agora, a graça comum é aquilo que compete ao lazer, à alegria, ao entretenimento. Essas coisas têm o seu valor. E qual o caminho a seguir? Quando um crente quer desenvolver algum dom artístico, como ele deve proceder? Nós sabemos que boa parte da arte se presta a um fim de entretenimento. As pessoas vão ouvir concertos ou admirar obras de arte nos museus, com um modo de adquirir cultura. Porém, mais do que isso, é para se divertirem. E é lícito um crente produzir para divertimento do próximo? Sim e não. Vai depender do que ele vai produzir. E hoje a gente precisa observar com atenção essa coisa do humor evangélico, né? Porque ele não pode transgredir ele não pode transgredir as diretivas bíblicas. Uma delas é de tomar o nome de Deus em vão. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado se você não vai submeter a outra pessoa a vergonha. Enfim, talvez seja bem mais difícil fazer humor cristão do que um humor sem os princípios cristãos. Porque você vai ter uma delimitação. E hoje em dia, ter delimitação é algo que as pessoas não querem, né? Então, muitos trabalhos dignos dos crentes envolvem aspectos relacionados ao entretenimento. O crente pode ter agência de viagem. Um crente pode desenvolver uma marca, pode ser um estilista, pode ser um influencer digital trazendo para os nossos dias. Mas tem que lembrar que tudo isso é para quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
Então, o que precisa orientar o trabalho artístico de um crente é a sua motivação. Deus estabeleceu um mandato cultural para que, através dele, o homem exercesse a imagem criativa de Deus com o objetivo máximo de glorificar a Deus. E esse é o princípio fundamental. A produção artística de um crente não precisa ser necessariamente evangelística, mas precisa ser para a glória de Deus e assim acabará sendo evangelística. Aí o Mike Horton vai dizer o seguinte: a arte deve ser aceita pelo que ela é, nada mais, nada menos. Uma atividade humana dada por Deus com o propósito de refletir a verdade, beleza e bondade do Criador, refletindo a sua criação. Então, para a glória de Deus, isso significa, entre outras coisas, que os aspectos impróprios da cultura e das artes precisam ser rechaçados por um artista cristão. Ele não pode produzir algo apenas porque vende. Ele precisa buscar excelência, alto nível, pois ao fazer isso, faz jus aos talentos concedidos. Mas, acima de tudo, sua obra precisa ser virtuosa, ou seja, expressar as virtudes divinas. Ele deve direcionar de tal forma suas atividades que o nome de Deus apareça. Isso não apenas através de uma assinatura, como fazia Bach, mas através de um testemunho de vida, que é a verdadeira assinatura que glorifica a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Perguntas? Ou considerações? Por exemplo, em arte, ou pensamos nas expressões artísticas, hoje não tem valor, porque ninguém vive de arte. E aí produzimos pessoas interessadas em fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, e logo reflete nas artes. Quem é músico vai fazer música para ganhar dinheiro, quem é um artista em qualquer área, seja do cinema ou de teatro, vai se submeter ao teatro para ganhar dinheiro e vai separar. Olha, minha profissão é essa e a minha fé é essa. Só que daí a gente compreende, ouvindo você falar, que é a mesma coisa. A arte se produz para a glória de Deus, profissão se produz para a glória de Deus, escrito se produz para a glória de Deus. O que pintamos, o que falamos, o que interpretamos, o que dançamos é para a glória de Deus. É a consideração que eu queria fazer. Bênção pura. Mais alguém? Vocês querem jantar? Essa é uma coisa que só participa quem está aqui ao vivo. Vai ser servido um jantar agora. Mais uma vez, obrigado, irmã Isabel, pelo alimento preparado aí hoje, lá também com as mãos produtivas do Márcio, o esposo junto. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus nos livre, Márcio. Amém. Então tá certo. Não, só uma consideração também, para quem gosta de teatro e enxerga o teatro como uma arte que pode ser revelar também a glória de Deus, né? A gente tem poucas referências na parte do teatro, referências de cristãos que desenvolvem essa arte para a glória de Deus. Mas hoje, ultimamente, tem despontado uma companhia de arte que está instalada lá em São Paulo, conhecida, que é a Anici. Eles adquiriram um dos principais
teatros de São Paulo, que hoje fica na Avenida Brigadeiro, em São Paulo, e eles ganharam os principais prêmios de teatro do Brasil. Um deles é o Bibi Ferreira, que é a principal premiação do teatro, fazendo artes cristãs. Por exemplo, a história de Esther, a história de... Agora eles estão produzindo a história de Martin Luther King. E o dinheiro que eles recebem através da venda dos ingressos, eles usam para missões. Então, pessoas crentes, ateus, enfim, todo mundo vai, assiste, é edificado através da arte, e ainda o dinheiro todo é revertido para missões. O que é bom, as pessoas gostam, né? Eu me recordo também de um musical maravilhoso, a Rua Azusa, né? Um musical lindo, mas, por exemplo, existem Os Miseráveis, mas você pode consumir coisas também que não contam só a história cristã, né? Você pode consumir histórias clássicas ou monólogos baseados em livros. Por exemplo, Conde de Monte Cristo, Os Três Mosqueteiros, O Violonista no Telhado, são assim obras maravilhosas. Eu assisti um monólogo baseado naquele livro do Milton Bonder. Ele é um rabino, Alma Imoral. Que coisa fantástica, que nos leva a refletir, sabe? Nos leva a uma reflexão. Então, existe ainda boa arte para você consumir. E aí você observa o catálogo, o que é bom você vai, observa, aprende, retém o que é bom, o que não é bom você descarta. A gente sempre precisa lembrar, né, que nós estamos num mundo caído. Você vai ver, sim, fagulhas da imagem de Deus nas produções, mas também você vai ver resquícios do homem caído nas mesmas produções. Por isso que nós precisamos ter a capacidade de discernir o que nos é proposto. Valeu, gente? Grande abraço.